Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, hoje iniciamos mais um Mais Social com a Andrea Quaisner do Instituto Barigui. Ela já participou aqui do Mais Social, ela veio contar tudo sobre o Instituto Barigui, sobre as ações, só que agora ela vai voltar porque ela gentilmente se ofereceu para também falar sobre a capacitação para o mercado. Então, enquanto eu espero aqui a Andrea entrar na nossa live, eu vou pedir que vocês mandem um aviãozinho para os seus amigos, para quem quiser saber mais sobre a capacitação do mercado de trabalho, né, para o mercado de trabalho, quem quiser aprender a fazer currículo e outras dicas também que a Andrea vai dar para a gente. Eu também vou enviar aqui uns aviãozinhos enquanto eu espero a Andrea entrar. Já enviei o convite dela também. Então, quem quiser, manda coraçãozinho, pode mandar pergunta. Quem tiver dúvida também pode mandar a dúvida aqui, que daí eu leio no comentário para a Andrea, tá? Então, quem tiver um amigo que tiver dúvidas, né, como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, como se portar, como se vestir. Aqui ela já até enviou uma solicitação. Já aceitar aqui. Vamos aguardar ela entrar então. Aqui mais um pouquinho. Prontinho. Bom dia. Oi, olá, Está me escutando bem? eu tô com vocês. Eu estou escutando bem. Eu espero que quem estiver assistindo a gente manda um feedback. Estou enviando também aqui já uns convites para alguns amigos para assistir, para alguns ouvintes da Rádio Mais. Aqui, prontinho. Tá dando para Andrea, escutar bem? eu estou conseguindo escutar bem. Vamos esperar aqui também Tá. o feedback de quem estiver assistindo. Para mim não tem nenhum ruído, tá bem legal hoje. E, Andrea, eu estava até contando para quem já está aqui nos assistindo que você já veio aqui, né, no Mais Social, já contou um pouco sobre o Instituto Barigui, mas provavelmente algumas pessoas vão abrir essa live, vão abrir depois do IGTV e não vão ter assistido a live anterior. Claro, eu quero que vocês assistam a live anterior, convido todos a assistir, mas eu vou pedir, Andrea, para você falar, dar um resuminho para a gente do Instituto Barigui, das ações, antes da gente começar com a parte da capacitação para o mercado. Certo, pessoal. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? É que da última vez não foi muito bom, por isso que eu tô perguntando. Sim, até porque o áudio da Andrea para mim estava muito bom, mas depois na gravação não ficou tão bom. Vou até perguntar aqui para minha equipe. Minha equipe está dizendo que sim. Então tá. Então vamos lá. Então, o Instituto Barigui, pessoal, é o Instituto de Responsabilidade Socioambiental do Grupo Barigui, uma empresa de Curitiba, né, que é líder aí no setor automotivo de concessionárias de veículos no sul do Brasil. Em 2007 foi criado para trabalhar tanto na área ambiental, né, quanto na área social. Então, na área ambiental, basicamente, você leva o seu carro numa oficina do Grupo Barigui. Esse carro, quando tem aí uma reparação, uma manutenção, gera alguns resíduos, filtro de óleo, ou se foi um sinistro, pode gerar peças quebradas, tal. E cada componente desse a gente destina corretamente. Fora isso, temos a área social. A área social a gente trabalha com educação profissional. Então já foram mais de 1.600 alunos, né, ao longo aí dessa década quase que a gente está. E também o encaminhamento profissional para uma função. Então, digamos que essa parte de empregabilidade acaba sendo uma expertise nossa, porque a gente tem que entender bem como funciona a dinâmica de trabalho para poder não só formar as pessoas, como fazer o encaminhamento da forma correta para que ela alcance uma posição formal no mercado de trabalho. Então, é por isso que a gente acabou adquirindo esse know-how, essa expertise, para poder trazer para as pessoas um conteúdo de relevância, né? E falar, né? Todo mundo fala, mas é saber o que está falando realmente só vivendo no dia a dia. E é o que a gente faz aqui na área social. Daí, vocês também têm a parte profissional, né, de formação, né? A gente até falou bastante, né, na outra live, até mesmo para as pessoas que têm deficiência. Você consegue dar mais um resuminho sobre essa parte antes da gente começar?
Sim, a gente trabalha aí com formação para pessoas com deficiência. Também trabalhamos com jovens de 18 a 24 anos em situação ou de desemprego ou primeiro emprego. E a gente fornece cursos na área automotiva, então na área de mecânica, elétrica automotiva, pintura automotiva e também na área de logística, na área de vendas. Inclusive na área de vendas eu estou com um curso em aberto, que depois eu vou divulgar aqui para vocês, né? Que é gratuito. Todos os cursos do Instituto Barigui são gratuitos para a comunidade, tá? Então não tem custo mesmo, não é pegadinha, não vende apostila, nada disso. Então, o nosso papel é realmente trazer algo para a comunidade que faça sentido para a vida das pessoas. Então, quem quiser ver um pouquinho mais e assistir sobre o Instituto Barigui, a gente tem outra live salva lá no IGTV da Rádio Mais. E hoje a Andrea gentilmente se ofereceu para falar sobre a capacitação do mercado. Então, eu vou deixar livre esse espaço aqui para você falar sobre essa capacitação. E, enquanto isso, vocês quiserem mandar aviãozinho para os amigos, para assistir a live, para aprender tudo que a Andrea vai contar para a gente, já vão mandando também. E, Andrea, eu deixo aberto esse espaço aqui para você conversar com a gente. Legal. Então, vamos lá, né? Bastante coisa aí que pode ser dita. Vocês também me perguntem, né? Estou aqui à disposição. Então, o que é o mercado de trabalho, né? Quando a gente fala mercado de trabalho, basicamente é onde você vende sua força de trabalho, certo? Só que essa força de trabalho ela pode ser vendida de várias formas, como autônomo, como freelancer, ou bico, ou um emprego com carteira assinada. Existe uma diferença hoje que a gente percebe entre o que o jovem quer e o que o adulto que já está no mercado quer. Então, um adulto, pai de família, que tem mais responsabilidades, ainda busca uma estabilidade maior. Já o jovem, hoje, muitos trabalham de forma freelancer, tem outros tipos de relações de trabalho. Só que, de qualquer forma, independente da relação de trabalho que se estabeleça, o desejo é um só, é crescimento profissional, ganho, né, recurso financeiro, din-din ali, e para que você possa conseguir construir, né, seu patrimônio, seus sonhos, o que você quiser na sua vida. E para isso tem um percurso, tem um começo, não é aleatório. Assim, por mais que algumas pessoas falem, eu caí nessa área de paraquedas. Isso não é tão verdade, porque se ela caiu em uma determinada área, vou dar um exemplo para vocês de um vendedor. O vendedor, ele começou a vender numa loja, né? Deu certo, virou supervisor, gerente. Eu caí de paraquedas. Mais ou menos, gente. Para ele ter sido contratado inicialmente como vendedor, é porque alguém observou que aquela pessoa se comunicava bem, que aquela pessoa tinha uma facilidade de argumentação, persuasão, e ali ele foi desenvolvendo cada vez mais seu talento até ser gerente. Então a gente não cai de paraquedas. Isso, na verdade, existe, mas não existe. Porque o cair de paraquedas é quando você tem determinadas competências que você vai te descobrindo e desenvolvendo elas melhor ao longo do caminho. Então, é isso que a gente também faz aqui no Instituto. Eu brinco, né? Até comentei com a Bruna, falei várias vezes. Vem pessoas aqui que não têm perfil para nenhum dos nossos cursos. Elas nem fazem os nossos cursos. Mas, de algum jeito, eu converso e faço ali rapidinho, no tempo que dá, um direcionamento, um mentor, para que ela entenda que a potencialidade dela também é válida, né? Que ela não precisa largar tudo. Uma vez eu recebi um rapaz que ele era da área comercial há 10 anos. E ele queria um curso na área ambiental. E a gente não oferece ainda curso na área ambiental. Aí eu comecei a questionar, por que você quer dele? Aí eu vi que essa é uma área muito promissora. Eu falei, tá, mas que competências que você tem para atuar nessa área promissora? Você gosta de saber sobre química? Você gosta de saber sobre resíduo? Você gosta de saber sobre legislação ambiental? Que é isso que a maioria, né, dos profissionais dessa área faz. Projetos? Aí ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, então você não vai dar certo nessa área. A área é promissora, mas você dentro dessa área, você não vai ser promissor. A não ser que você falasse para mim, eu amo química, eu adoro biologia, sei lá, que tem umas vertentes aí da área ambiental que trabalham com biodiversidade. Eu adoro legislação, né? Quero aprender a fazer documentos, licenças. Aí seria outra história. Mas ele viu na TV que era promissor e ele foi atrás. Só que ele tinha um talento para a área comercial, ele, né, uma pessoa que se expressava bem, se comunicava bem, ele era muito persuasivo. Aí eu falei, eu não acredito que você está jogando fora esses 10 anos que você viveu, achando que você não vai sair do lugar quando você vai. Então,
No fim, acabou que a área que ele queria fazer de gestão ambiental virou gestão comercial e hoje ele é gerente numa área de ferramentas, aí, mas tá na área comercial. E ele até mandou uma vez, anos depois, e-mail para mim falando assim, aquela conversa que a gente teve foi determinante. Eu estava jogando fora um potencial por realmente não enxergar perspectivas naquilo que eu estava fazendo. Isso é muito comum, gente. Então, às vezes, você está numa área e você não enxerga perspectiva, mas às vezes dentro da tua área existem outras sub-áreas que você pode ir se apropriando, somando e construindo. Não precisa implodir tudo e começar do zero. Às vezes sim, às vezes não. Mas então, o pilar principal da empregabilidade pode parecer clichê, pode parecer bobo, mas não é. É o autoconhecimento. Quem é você? Qual que é o seu perfil? O que é perfil, né? Todo mundo fala, você não tem perfil para essa vaga, você tem perfil. O perfil, ele não existe um perfil certo. Por exemplo, eu vou abrir uma vaga de contabilidade. Essa pessoa ela vai lançar notas o dia todo. Um assistente aí financeiro, pode ser formado em administração ou contabilidade, enfim, ele vai lançar notas. Aí chega uma pessoa super comunicativa, extrovertida, que até não tem tanta atenção, gosta de estar sempre zanzando por aí, né, passeando no showroom, tal, ou numa loja. Ela não vai ter o perfil para você ficar sentado 8 horas emitindo nota. Só que, por exemplo, eu fiz o contrário, abri uma vaga de vendedor, chega uma moça toda assim, que fala, então, eu me comunico bem. Tá, mas e a pessoa não desenvolve aquela conversa, a pessoa não é proativa, então essa pessoa ela não tem um perfil comercial. Só que ela tem o perfil perfeito para uma vaga que seja numa área mais analítica, né? Então é sobre isso o perfil. Quando se fala perfil, as pessoas acham que elas às vezes são reprovadas em processo seletivo porque elas são ruins. Não! Às vezes, pessoal, tem empresa que fica em localidades de difícil acesso, que um dos quesitos do perfil é morar perto, umas cidadezinhas próximas. Isso existe. Então, quer dizer que às vezes você tem um perfil excelente, está do outro lado da cidade, vai levar 3 horas para chegar lá todo dia. Enfim, até isso é avaliado em processo seletivo. Não é só o teu curso, não é só o seu currículo, é um conjunto de coisas. Então, a primeira coisa, pilar fundamental, antes de mais, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu tenho facilidade para fazer? Eu sou mais comunicativo? Eu sou mais analítico? Vamos pensar analítico, né? Eu sou jovem, eu tenho 17 anos, eu não trabalhei, então eu não sei se eu tenho perfil analítico ou não. Como que é tua metodologia de estudo? Você senta e estuda por horas, né, no colégio? Você gosta disso? Ou você aprende com a prática, aprende com o outro, fazendo trabalho em grupo? Como que você se expressa nesse sentido? Desde o teu percurso educacional, até como você é na sua casa. Existem pessoas que você entra no quarto delas, elas têm toque. O meu irmão, ele era uma pessoa da época do CD, que o CD, ele era, além de separado em ordem alfabética, ele é engenheiro. Então, assim, ele tem perfil de engenheiro desde criança. Os brinquedos dele eram colocados, assim, numa prateleirinha, todos organizados. Eu já não, mas tudo uma bagunça, né? Aí eu acabei indo para a área de comunicação, lógico, mas assim, então são essas coisinhas do nosso dia a dia, da nossa vida, já vão demonstrando quem somos nós. E nesse processo de autopercepção e descobrimento, você vai tendo mais ou menos uma ideia. Ai, André, eu sou desfocada e sou engenheiro. Mas é claro, gente, tem de tudo. Só que assim, uma coisa é fato, a gente que trabalha com processo seletivo observa padrões. Sempre há desvio de padrão. Mas o padrão, sim, uma pessoa que é da área de exatas, ela é mais analítica, ela tem uma tendência a planejar melhor as coisas, a vida dela costuma ser mais organizada, não quer dizer que ela não possa ser desorganizada, mas costuma ter uma certa linearidade, uma organização em diversos quesitos da vida, porque são até mesmo formações que te exigem isso, né? Te exigem que você, cálculos manuais, até você aprender, né? Meu irmão fazia cálculos de 4 a 5 páginas. Então, assim, se ele não tivesse atenção, no meio ali, um sinalzinho já errava toda a questão. Então, é claro que existe uma relação entre quem você é com aquilo que você vai fazer. Se você vai conseguir fazer bem ou não, né? A mesma coisa, eu brinco com os jovens hoje, eu falo,
escute, você não virou youtuber por quê? Olha o potencial desperdiçado. Por quê? Porque também existem perfis. Eu tenho uma sobrinha que ela adora. Ela já na frente da câmera se sente assim em casa. Tenho a outra que não. Então você já vai percebendo ali quem que é quem. E isso ajuda muito no mercado de trabalho, para que você não se frustre depois. Você comece uma faculdade e olhe tudo aquilo e fale, nossa, isso não faz sentido nenhum para mim, nossa, eu não consigo sair do lugar, ou no emprego também. Então esse autoconhecimento, gente, ele é muito importante. Ele é o pilar número 1. Quem sou eu, o que eu faço? Mas, Andréia, você está desconsiderando o pessoal que é baixa renda e que precisa muitas vezes, né, trabalhar, estudar, trabalhar e não tem tantas opções. Não estou, pessoal, eu só trabalho com esse público. Quando eu era da área de RH, eu trabalhava, né, com todos os públicos. Hoje eu só trabalho com esse público. E funciona da seguinte forma. A condição financeira, ela gera muitos obstáculos, né? Isso é óbvio, né? Não é... A facilidade de uma pessoa que tem os pais que pagam seu estudo e que já entra na faculdade é diferente daquele que tem que ajudar dentro de casa. Beleza? Só que isso não quer dizer que não seja impossível de também desenvolver o seu talento. Então, no Instituto, a gente dá a formação na área de mecânica. Então, é muito comum os meninos, meninas que fazem o curso conosco terem a intenção no futuro de ser engenheiro, engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, enfim, até engenheiro de produção tem por aí já. Por quê? Porque ele vê que aquele curso técnico, que mesmo que o Instituto não fornecesse, ele tem um valor mais acessível, ele é feito em instituições, né, que são curta duração, como o Senai, 3, 4 meses. Tem o técnico de 2 anos, mas ainda é mais curto que uma engenharia. A partir desse curso, ele já consegue um emprego na área. Então, ele já começa a mexer em carro e tal. E a partir dessa geração de renda, você começa a planejar um futuro. Um futuro de, quem sabe, poder pagar uma faculdade de engenharia mecânica, poder pagar um cursinho, depois, né, tenta o vestibular, enfim. Aquilo que a pessoa quiser. Mas existem começos. Só que, às vezes, o começo ele não vai ser direto à faculdade de engenharia mecânica. Ele vai ser outro curso, outra formação que depois vai permitir que ele alcance lá. Então, eu tive um aluno que aconteceu exatamente isso. Ele fez o curso, aí ele começou a trabalhar em concessionária, ele cresceu dentro da concessionária, conseguiu um cargo de gestão depois de uns 5 anos. Isso não é do dia para a noite. E, a partir daí, hoje, ele faz engenharia mecânica. Então, e o sonho dele é trabalhar em montadora. Possivelmente, ele vai conseguir, pela experiência que ele já tem na prática da mecânica. Então, ele sempre falou para mim, o que eu aprendo mexendo, depois eu consigo aplicar em projeto. Ele falou, então eu já vou ter a prática e depois ainda vou aprender a projetar. Ele falou, então para mim isso é muito bom. Então, a gente sempre vai buscando caminhos, né? A gente vai tentando desviar dos obstáculos. Não é um processo, não vou dizer para vocês, super fácil. Não, mas requer o planejamento e o autoconhecimento também. Uhum. Essa questão até mesmo de ter essa experiência conta muito, né? A gente vai falar aqui mais um pouquinho depois de currículo. É uma das maiores reclamações, né, das pessoas que estão procurando emprego, é o fator experiência, né? Então, esse é até um dos fatores. E queria saber também dessa preparação para entrevistas, né? Muitas pessoas que nos assistem ou vão nos assistir depois não têm ou não tiveram essa oportunidade de fazer um curso, de ter essa orientação, né, de área, né, de onde seguir, onde eu me encaixo mais, né? Muitas pessoas simplesmente precisam escolher como é que elas devem se comportar, até mesmo na roupa, né, o chamado dress code, na hora da entrevista. Eu queria que você explicasse tudo isso pra gente. Pessoal, independente da vaga que você for concorrer, seja ela qual for, regra número 1, descubra como é a empresa. Então, vamos supor, você vai concorrer a uma vaga de auxiliar administrativo no Grupo Barigui. Vamos criar aqui uma historinha. Quem é o Grupo Barigui? O que o Grupo Barigui faz? É uma empresa de concessionária. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que a empresa faz, fica mais fácil de você responder certas perguntas que são muito comuns. Por que você quis trabalhar conosco?
É lógico, gente, que o motivo é eu preciso de um emprego, eu preciso ter um salário, né? Mas essa pergunta, ela acontece com frequência. Então, assim, porque eu vi sobre a empresa, eu vi o site, achei interessante, gostei, né, do segmento, parece ser uma empresa grande, sólida. Enfim, se aproprie. Primeira coisa, né? Qual que é a empresa? A partir do momento que você descobre mais ou menos o tipo da empresa, você já vai delimitando o perfil da empresa. O que quer dizer o perfil da empresa? Tem empresas que são super modernas, tem empresas que são mais conservadoras. Qual empresa que eu estou entrando? Então, tem empresas que, se você for numa entrevista ali com uma roupa mais informal, um tênis, isso não importa. Tem algumas startups que não se importam mesmo. Até na área de publicidade, que foi uma área que eu trabalhei também bastante tempo, não se importa. Agora tem lugares que se importam, bancos, aquelas empresas que são mais, que têm um perfil de segmento um pouco mais conservadores. Eu não estou falando de banco de startup, estou falando, né, de bancos, de agências, esses mais tradicionais. Então, sim. Aí, então eu vou mais formal, eu vou fazer uma entrevista, estou chutando, num Bradesco, vou um pouco mais formal, né? Uma calça jeans, pode até ser uma camisa social, um blazerzinho, uma sapatilha, vou arrumadinha. Eu vou fazer uma entrevista numa loja de roupa de surf. Pô, tranquilo, vai com a camiseta, se tiver as tatuagens, super tranquilo. Eu vou fazer numa marca jovem de moda também. Então, pode ir mais fashion, né? Capricha no look, diferentão, tal. Então, tudo depende do perfil da empresa. Lembrando que nada disso, né? Você falar em perfil é diferente de discriminação. Discriminação é a empresa deixar de contratar por questão de raça, de gênero, de religião, credo, enfim. Isso não, a gente não está falando disso. Estamos falando de perfil da empresa quando a pessoa se sente acolhida naquele meio. Como se a gente falasse antigamente, eles são as tribos, né? Quem é da geração dos anos 80 e 90 vai entender. A tribo do pessoal do surf, a tribo do pessoal mais patricinho, mauricinho, a tribo do pessoal que curte funk, é como se fosse isso. Cada empresa representa uma. Só que mais conservadora, mais moderna. Então, pessoal, primeiro, conhece a empresa. Saiba que empresa que você está sendo entrevistado, com quem que você está lidando, né? A partir disso, enfim, é difícil dizer porque cada empresa ela tem o seu próprio processo, seu próprio meio de perceber. Mas quando se trata de vaga de assistente, vaga de estágio, vaga que requer pouca ou nenhuma experiência, sempre vai acabar requerendo, mas às vezes pouca ou nenhuma. O que eles vão olhar? Então, eles não vão olhar o seu currículo, porque o seu currículo ainda é cru. Eles vão olhar quem é você. Mas essa menina parece ser proativa. Essa menina parece ser uma menina, né, muito comprometida. Nossa, ela demonstrou realmente que ela é uma pessoa que, né, sabe sobre o mundo, gosta de ler, de se inteirar. Ela apresentou ser uma pessoa bem analítica. Enfim, quando a experiência ela não é o principal da vaga, quando em cargos de iniciais, o que vai olhar é quem é você. Por quê? Porque quem é você diz... A pessoa, a Andrea, que tem esse jeito, vai se dar bem com aquele gestor que tem aquele jeito? Vai se dar bem com aquela equipe que é daquele jeito? Vai conseguir acompanhar tudo que a gente vai passar? Então, ela mostrou que ela é ágil, que ela é bem, né, ligada, enfim. Quem você vai determinar? O teu perfil. Então, às vezes, novamente, a vaga é para uma vaga que você vai lançar notas e não pode ter erro, senão dá um prejuízo enorme para a empresa. Então, o que ele vai querer? Alguém analítico, bem analítico. Não, a vaga é recepção, extremamente comunicativa, né? Uma pessoa que não tenha medo de se comunicar com estranhos, que seja aquela pessoa acolhedora lá, seja bem-vindo, tudo bem, eu posso te ajudar. Então, quem você vai determinar. Quando são vagas para quem já tem experiência, então daí a gente já entra analista, coordenador, supervisor, gerente, aí é um conjunto de competências. Vocês sabem o que é competências? Vocês querem que eu fale sobre competências também? Eu vou pedir para você explicar, até mesmo para quem assistir depois no IGTV, né? Às vezes não sabe o que é, bom já saber. Tá, então as competências elas são um conjunto que envolve habilidades técnicas, comportamentais
que vão me dizer como que você vai se comportar frente a determinadas situações. Então, existem tipos de entrevistas chamadas entrevistas por competências, que elas são perguntas em que eu vou avaliar o contexto, a ação e o resultado da pessoa. Vou dar um exemplo. Então, essa é uma vaga para supervisora. Eu quero uma pessoa que tenha aí, no mínimo 3, 4, 5 anos de experiência. Vou colocar 5 anos. Vai ser uma supervisão de uma loja que tem 30 pessoas. Então, eu vou olhar qual competência? Gestão de pessoas. Então, eu vou chegar. Bruna, me conta uma situação em que você resolveu um conflito na sua equipe. Aí você vai me contar uma situação. E o que eu vou avaliar disso? Eu vou avaliar o contexto, eu vou avaliar a ação que a Bruna teve e o resultado que ela obteve. Se isso for lógico, se isso fizer sentido para mim, ok, essa competência então, né? Bruna, me diz como que você analisava o resultado de cada pessoa da sua equipe. Então, com essa pergunta, eu vou ver como que essa pessoa faz o monitoramento da equipe em termos de resultado, análise individual da performance de cada um. Então, a entrevista por competências, ela vai unir a capacidade técnica dessa pessoa com o que ela já fez na vida dela. E como que ela usou o que ela aprendeu, a técnica, no dia a dia de trabalho dela, me citando exemplos que vão estar atreladas a um contexto, pode ser a empresa atual, a empresa passada, enfim, aonde ela preferir, e eu vou fazer essa análise de, então, realmente, eles têm a competência de gestão de pessoas, ele tem a competência de trabalho em equipe, ele tem a competência de visão sistêmica, enfim, tem milhares não, né? Vamos falar, dezenas de competências aí que são avaliadas no mercado hoje em dia. Então, esse tipo de entrevista é uma entrevista para vagas que já estão numa posição um pouquinho mais avançada, de um analista sênior para cima. Quando as posições que exigem um pouco menos de experiência, aí realmente olha quem são as pessoas, que a partir da potencialidade do perfil dela, isso me diz, então essa pessoa me mostrou na vida dela que ela é proativa. Então, como que eu faço? Por exemplo, vou dar um exemplo de como eu faço. Como eu faço uma entrevista para analista júnior, que é uma posição que eu sempre tenho vaga aqui. Bruna, me conta uma situação da sua vida, pode ser na sua vida pessoal, em que você teve uma conquista difícil que você alcançou. Quando a pessoa ela não tem experiência profissional, o que ela vai me trazer? Meu sonho era passar na faculdade, na federal, e eu consegui, eu estudei, eu tentei, enfim, eu vendi docinho, paguei o cursinho e consegui. Ela vai me contar como que ela fez para alcançar aquele objetivo. Aí eu vou anotar, essa pessoa sabe, né, como começar um processo para alcançar um resultado. Essa competência me interessa. Então, não importa que ela ainda não tenha a formação completa ou ainda não tenha vivido isso no mundo profissional. A competência a gente adquire na vida, né? No nosso dia a dia, em conflitos, em problemas, em situações, né, que todos nós vivemos ou já vivenciamos. Então, o olhar ele é nesse sentido. Então, existe uma diferença entre o que a gente olha de quem tem menos experiência e o que a gente olha de quem tem mais experiência, com certeza. Uhum. E você como avaliadora, né? O que você mais preza, assim, quando a pessoa, independente do cargo, então, seria analítico para pessoas que vão lidar com coisas mais de computador, ali, coisas que não podem errar, e, né, mais comunicativa para vendas, né? E se a pessoa tá nesse meio termo, assim, o que você orienta para ela? Você vê que ela cabe nos dois? Ou também o que você faz quando você vê que a pessoa às vezes não se encaixa em nenhum? Acontece? Acontece, gente. Ixi, quando ela se encaixa nos dois, ela pode escolher, olha que maravilha, o que ela prefere, né? Que tem gente que tem uns talentos aí surpreendentes mesmo. A gente percebe. Ainda mais essa geração aí que está entrando no mercado, eles já vêm. É diferente, cada geração é diferente. Né? O pessoal às vezes reclama, mas isso é coisa da geração anterior com a geração posterior. Né? Não vou reclamar deles, não, porque eles sempre trazem muitas ideias e me surpreendem bastante positivamente. Mas principalmente assim, gente, eu tenho talento para esses dois, mas aonde que eu me vejo trabalhando? O legal de você ser comunicativo e também ter essa capacidade de análise é que a tua chance de virar gestor é muito mais fácil.
porque para você ser gestor, você precisa ter a comunicação desenvolvida. Então, vamos supor, eu sou engenheiro, eu fiz engenharia, mas eu gosto de me comunicar também, mas eu gosto realmente de sentar e fazer meus projetos, tudo bem. Mas essa tua capacidade de comunicação vai te ajudar para depois você ter cargos de gestão, para você apresentar, para você vender estes projetos para outros setores, para sua diretoria, para seja para quem for, para um cliente, né? Então, a comunicação ela é uma competência universal. Só que tem muita gente que não gosta, não quer desenvolver. Essas pessoas tadinhas, elas entram em desespero. O que vai ser de mim? Eu não gosto de aparecer na internet. Às vezes eu não vou bem em entrevista. Calma, calma. Tem espaço para todo mundo, gente, né? Só que, com certeza, são posições mais analíticas, aquelas que você realmente fica ali no seu mundo. Programador, tem muitos programadores que são assim, são pessoas muito bem remuneradas, que têm chance de uma carreira aí bem grande, a demanda está aumentando cada vez mais. Então, esse é um exemplo de pessoas que eu conheço alguns que são bem mais introspectivos, são pessoas muito bem-sucedidas. Então, ela ajuda, mas também não é determinante. Tem espaço para todo mundo no mercado, tem milhares de áreas de atuação, né? Então, você não precisa ser aquele modelo, tenho comunicação, sei trabalhar em equipe 100%, sei isso, não. O que você precisa ter é abertura para aprender, abertura para se desenvolver, se permitir esse desenvolvimento, né? Isso é bem importante. E em relação a quem não se encaixa, gente, as profissões estão mudando muito. Tem muitas profissões que nem tem curso, não tem formação, não tem graduação, não tem nada disso ainda. Estão começando. Da área audiovisual, começando a ter formações, né, que, principalmente porque existe daquelas pessoas que são influencers mais consolidados, existe um background por trás de quem edita vídeo, ajuda, então essa também está crescendo. Tem várias profissões que não se encaixam nesse modelo de certificado, de bacharel, e não tem problema, não é isso que vai assegurar o sucesso. A única coisa é o que você querer fazer de pretensão tem que coincidir com isso. Então, por exemplo, assim, eu tinha uma vaga para engenheiro ambiental. Já tive no início do ano, recebi vários currículos. Aí eu perguntava para as pessoas, você tem CREA? Ah, não tem. Você tem CREA? Ah, não tem. Pessoal, se você é engenheiro, você tem que ter CREA. Por quê? Porque você vai assinar, né, RT. Você vai ser responsável técnico. Então, como assim você não tem CREA? Isso é fundamental da tua área. Então, se você quer trabalhar com projetos, por exemplo, seja na área de engenharia civil, seja na área de engenharia ambiental, o que você quiser, você precisa ter esse bacharel, porque você precisa ter um registro no CREA, senão você não vai assinar projeto e não vai trabalhar com isso. Então, a gente só tem que entender qual que é a profissão, mais ou menos, o que eu quero seguir. O pessoal da comunicação, da tecnologia, muitos deles, eu tenho... Tem um amigo meu que é programador, é muito bem remunerado, ele já está no mercado há 15 anos, e ele não tem formação na área. Só que ele passa em todas as provas, trabalhou em Google, só trabalhou em empresas grandes, porque realmente existe ali uma capacidade muito grande para isso. Mas, ok, né? A modernidade está aí, então tudo bem. Só que existem áreas que não são assim. Então, a medicina, a engenharia, a arquitetura são áreas que você tem que ter ali, né, a própria contabilidade, que você precisa ter o seu conselho, a OAB dos advogados também, para você poder exercer a profissão. Então, a gente só tem que entender se a profissão que eu quero, ela realmente necessita disso ou não, porque algumas ainda necessitam, algumas ainda estão na caixinha e vão continuar na caixinha, que daí é outro tipo, né, de exercício de profissão. E voltando um pouco nessa questão da entrevista, né, das empresas, a empresa, depois de uma entrevista, às vezes viu que a pessoa encaixa nessa vaga, né, vai muito bem, mas não gostou, por exemplo, que a pessoa tem um piercing ou usa o cabelo de uma forma diferenciada, como o meu. A empresa pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, a gente tem um dress code diferente, se você não mudar, a gente não pode te contratar. A empresa pode fazer isso? Assim, pela lei não, porque seria discriminação, né, gente? Ela não pode impor nada, né? Que você, tira a tatuagem e tal. Só que isso é feito de uma forma implícita, não é explícito, mas é implícito. Então, como é feito, a negativa vai ser, o seu perfil não foi aprovado para essa oportunidade. Ah, porque optou-se por um candidato com mais experiência. É isso que fazem. Tô sendo honesta, tá?
Não estou dizendo que eu acho certo, só estou dizendo que é assim que funciona, mas não pode. Até porque, gente, isso é uma mudança de paradigma. Eu sou uma pessoa que eu não me importo. No meu setor, não me importo, mas tem lugares que se importam, que é o que a gente estava falando, que é uma posição mais conservadora, uma posição mais liberal. Tem empresas que são mais conservadoras, nesse sentido de dress code, tem empresas que são mais liberais. Antigamente, quando eu trabalhava em setor de RH, exigia-se que usasse salto. Hoje não exige mais, mas na época exigia. Era o dress code e não tinha outra opção. Então, assim, aos poucos vai mudando, mas a gente precisa ver que empresa que a gente está concorrendo, como que é essa empresa a gente, André, mas como que eu vejo se essa empresa é mais moderna ou mais conservadora? Só olhar o site, olhar a comunicação, a forma como ela se posiciona no mercado. A rede social, você já percebe, opa, eles são bem mais corporativos, né? São pessoas mais conservadoras. Ah, não, eles são super modernos. Olha aqui, ó, a foto dos funcionários, todo mundo, tipo, super tranquilo, de pantufa até. Então depende de onde você for, mas poder, não. Contudo, sabemos que a realidade, a prática, né, isso influencia, sim. Eu não posso dizer para vocês que não. Uhum. E, André, eu vejo que muitas pessoas não sabem fazer currículo, né? Perguntam, vão, pesquisam na internet. Muitos amigos meus me perguntam, Bruna, como é que eu faço um currículo? Andréia, tem algum modelo já específico para fazer um currículo? O que tem que colocar? Como é que deve ser feito? Né? Até porque você, como avaliadora, como é que você avalia isso? Como é que você separa todas as informações que estão nesse currículo? Tá. Primeira coisa, pelo amor de Deus, jurem que vocês não vão colocar CPF e RG no currículo de vocês. Não precisa. Isso, inclusive, é perigoso. A gente nunca sabe onde o currículo vai parar, usa teus dados aí para coisa errada. Por mais que tenha hoje a lei de proteção dos dados, enfim, né? Não põe, não precisa. Isso pode vir a ser solicitado quando você for fazer uma aplicação para a empresa, e daí no cadastro da empresa, ou no site, ou lá presencialmente, você vai preencher com os seus dados. Mas no seu currículo, não coloque. Isso é bem importante, tá? Não coloque, não se exponha nesse ponto. O mais importante é você ter os seus dados ali, nome, o endereço, sim, por causa da questão da localização, se é casado, solteiro, e embaixo já direto o objetivo. Por quê, pessoal? Então, assim, a gente olha o currículo entre 10 a 30 segundos. É isso mesmo, porque são muitos currículos. Então, eu abri uma vaga para recepcionista. Aí eu olho lá, objetivo, ser auxiliar de contabilidade. Eu falo, não, tem nada a ver, né? Essa pessoa nem quer isso. Essa pessoa talvez tenha se candidatado a essa vaga por falta de opção, mas não é isso que ela quer. Já excluo. Então, se a vaga é analista ambiental, coloca objetivo analista ambiental. Se a vaga é recepcionista, objetivo recepção, comunicação com o público. Então, sempre tem esse cuidado. Depois, a sua formação, sua escolaridade, né? E quando eu falo escolaridade, é assim, pessoal. Se você fez graduação, a graduação, se está fazendo pós-graduação, qual, concluído, cursando a instituição. É isso. E se está cursando, qual período. Isso. Não bota que você fez o curso de oratória de 3 horas na internet. Isso deixa para o final, tá? Não precisa colocar ali. Então, coloca o que é relevante. Outra coisa, direto daí, o que você fazia, né? A posição, eu era analista de comunicação, empresa tal, de 2016 até o presente momento. Então, isso a gente entende que ainda está trabalhando. Em busca de outras oportunidades, mas está trabalhando. Ou 2016 a dezembro de 2018. Né? Ficou 2 anos. Quando as pessoas não colocam a data, é muito engraçado. Esses tempos eu ouvi de uma colega minha que ainda está no RH, não é daqui, é de outra empresa. Ela falou assim, currículo sem data a gente já sabe, né? Fica pouco tempo nas empresas. Eu fiquei olhando assim, falei, não é que pode ser? Às vezes não, gente. Às vezes as pessoas esquecem mesmo. Só que olha a forma como se enxerga, né? Ele ficou pouco tempo nas empresas, por isso que ele não coloca a data. Quando às vezes a pessoa simplesmente não sabe fazer, esqueceu. E ele acaba nem sendo chamado para uma entrevista por causa disso.
Então, como você vê que alguns detalhes são importantes? E aí coloca as principais atribuições que você fez em frases ali, as 5 principais e tal. Não encha a linguiça, pessoal, seja bem objetivo. Por quê? Porque existe o processo seletivo à entrevista justamente para saber mais sobre você. Na entrevista você vai dar alguns detalhes, né? Então você não precisa colocar tudo no seu currículo. E daí depois que você coloca as experiências profissionais, pode colocar curso de inglês, curso de oratória, curso disso, curso daquilo, tá? Mas assim, simples. Tem alguns modelos na internet, no Google. E se você não... Andréia, eu não tenho experiência. O que eu coloco no meu currículo? Coloca competência. Sou uma pessoa proativa, tenho facilidade de comunicação e gostaria de uma primeira oportunidade de atendimento ao público. Coloca sobre o teu perfil, isso conta, pode parecer que não, mas conta. Então assim, então essa menina aqui, pelo jeito ela é comunicativa, a gente está com vaga para iniciante aí, recepção, tal, então vamos chamar ela para entrevista. Então se você não tem experiência ou um objetivo, então coloca competência. Então sou comunicativa, sou proativa, comprometida, enfim. Só que coloca a competência que condiza com o seu perfil, tá? Porque senão você colocou ali no currículo comunicativa, daí quando chega na entrevista a pessoa fica assim, não fala. Aí não dá, né? Coloca aquilo que seja compatível mais ou menos com o que você realmente é. Não adianta a gente dar uma enrolada, que a gente pega, tá? Então, assim, essa questão de currículo, gente, ele é bem interessante. E uma coisa que eu queria falar para vocês também é assim, ó. A vaga é para analista ambiental. Precisa ter formação em engenharia. Não adianta você da administração mandar currículo, se você não está fazendo engenharia. Não adianta você da comunicação mandar currículo. Não adianta, gente. Cada vaga é única. Então, se eu olho um currículo eu olhei ali primeiro comunicação, não tem a formação em engenharia, já exclui na hora. Por quê? Porque você recebe 500, 600, 700 currículos para uma vaga. Então, não tem como você... não, mas essa moça aqui que me mandou esse currículo, então deixa eu colocar aqui na de comunicação. Difícil, muito difícil isso acontecer, gente. Então, nem percam o tempo de vocês. Mandem para aquelas vagas, foca naquilo que você sabe que pode ter retorno para você. Então, a área de comunicação, tem gente da administração que entra, marketing, ok. Agora, é uma vaga para engenheiro de produção, não adianta você estar fazendo filosofia e querer concorrer. Isso não vai ser possível. Eu confesso que já fiz isso, de mandar o meu Todo currículo mundo. outra vaga para ver se encaixava em outra. Então, eu ia perguntar se essa técnica funciona, mas você já respondeu que é muito difícil, né? Muito. E, Andréia, precisa pôr foto no currículo? É obrigado? Se quiser, não precisa? Se não quiser, não precisa. Os currículos que eu mais vejo com foto são de pessoas que trabalham na área de atendimento ao público. Porque, né, existem, enfim, posições, gestores, aí é de cada um, né, que olham esses critérios, digamos assim. Mas não precisa. Competência, competência. E às vezes se a pessoa tem um pouquinho mais de habilidade ali no computador para fazer a formatação do currículo, às vezes faz uma maneira diferente, coloca lá uns formatos de design. Isso conta como diferencial do que só deixar ali numa folha Word ali sem formatação nenhuma? Depende da vaga. Se for uma vaga relacionada à área de comunicação, design, edição, alguém que lide com criatividade ou novos projetos, pode ser que sim. Agora, se for uma vaga numa área administrativa, contábil, financeira, não. Não porque, como é que eu posso te dizer? Na área de publicidade, a gente nem tem currículo. Só aquelas pessoas que têm umas posições mais executivas. Mas aquelas que não têm, tem portfólio. Às vezes, eles, na época que eu trabalhava, era site ou blog. Hoje, eles mandam pelo Instagram mesmo da pessoa, já é o seu próprio currículo. Então, depende da área. Se você não trabalha numa área relacionada à criação, não faz muita diferença. Eu não olho isso. A não ser que eu estivesse contratando uma pessoa para a área de comunicação, de design. Aí sim, aí eu iria olhar porque ali já me diz a forma como ela entende a comunicação, né? Porque é da área. Agora as outras áreas, posições executivas, assim, não.
O que pode ocorrer, eu vi ali uma pergunta sobre vídeo. Sim, está cada Isso, vez mais comum, mas só que isso está cada vez mais comum por um único motivo. A parte do processo seletivos hoje são em formato à distância, né? Então, por isso que daí aquela parte de você ir lá, se apresentar, ela se transforma num vídeo. Mas não necessariamente você precisa deixar. Tem alguns canais que você cadastra currículo que já estão pedindo vídeo. Aí fica da opção de cada um, gente. Não é algo que vá garantir ou não garantir o emprego. A não ser que no processo seja, mande um vídeo de 30 segundos falando quem é você, que daí é um processo seletivo. Então, isso já acontece com muita frequência. Processo de trainee, processo, até mesmo no grupo, tem algumas vagas que eles pedem. Mas, assim, no processo seletivo. Agora, já no currículo, na versão digital, aí fica a seu critério. Se você quiser ter esse diferencial, pode ser que você chame atenção. Eu tive uma funcionária que ela é engenheira ambiental. Ela saiu da empresa, que ela passou num concurso, era uma moça muito, muito boa, gostava bastante do perfil dela, e ela fez um vídeo. Só que como ela era muito tímida, ela não falava no vídeo. Ela começou o vídeo e ela escrevia assim e falava assim, me contrate, eu tenho tais coisas. E eu achei aquilo muito legal. Só que, claro, não foi aquilo que foi determinante para a contratação dela. Foram as competências, foi a experiência, a formação em engenharia que precisava, ela tinha CREA, ela tinha todos os quesitos. Aí sim, aí pode vir a ser. Agora, ela ter conseguido a vaga por causa disso, não foi por causa disso. Uhum. E a Eliane até pediu aqui, dá uma dica de o que falar, como se apresentar no caso, né, desse currículo em vídeo, dessa apresentação em vídeo. Tem alguma dica? Dica de Claro. como sentar, se comportar, ficar de pé, ficar sentado? Como é que as pessoas devem se comportar? Gente, você escolhe. Como que você se sente mais à vontade? Sentada, em pé? Como que você conversa melhor? Então, o vídeo, ele é para ficar algo que realmente expresse aquilo que você é, então você primeiro tem que estar à vontade. Então, escolha uma área da tua casa, tal, que você se sinta bem, né? Um cenário bonitinho, e começa o vídeo se apresentando. Oi, tudo bem? Eu sou a Andrea. Eu tenho 33 anos, eu sou formada na área tal, trabalhei em tais empresas, gosto muito dessa área, estou aplicando para esse processo seletivo porque eu achei a vaga interessante, eu acredito que condiz com o meu perfil profissional, eu sou uma pessoa proativa, muito comprometida, tenho boas referências de empregos anteriores, gostaria de me juntar ao time, fazer a diferença. Então, fale assim, basicamente, cria um roteirinho, né? Posso até ajudar ali a Bruna depois deixar mais ou menos um roteirinho. Eles falam um nome chique, um storytelling, uma história de você, né? Vamos contar uma história. Então, basicamente, começa quem é você, sua idade, a sua formação educacional, o que você viu na vaga, se você, né, o que te chamou a atenção, que você achou interessante, por quê? Porque essa pergunta é gancho para você falar das suas competências. Então, quando você fala assim, essa vaga me interessou na área de comunicação, porque eu sou uma pessoa comunicativa, fiz diversos cursos na área, sendo o último oratória, design, tô aqui chutando, tal, eu acho que esse conhecimento pode agregar. Então, uma coisa vai, né, enganchando com a outra. Uhum. E no caso de quem não tem uma formação, Andréia, né? Muitos colegas me perguntam assim, o que coloco na formação? Não tenho curso nenhum, eu coloco a minha escolaridade, se eu terminei o ensino médio, se eu fui... A pessoa coloca, e quando a pessoa tem essa formação, por exemplo, fez engenharia, fez jornalismo, essa pessoa precisa daí colocar que fez o ensino médio, que está completo, ou não precisa daí? Não. Se você tem ensino superior, você já passou pelo médio. Então, não precisa. É só ali da graduação para cima. Agora, se você tiver mestrado, doutorado, precisa estar lá. Graduação, mestrado, doutorado, tudo certinho, que daí é uma linha mais acadêmica, né? É outra área. Mas, se não, não. Se você tem, eu tenho ensino médio completo, mas aí você foca mais nas suas experiências. Então, muitas pessoas, às vezes, de área de produção, ou varejo, né? São pessoas que têm, às vezes, experiência, mas não têm tanto a formação, não tem problema.
Então, existem vagas de auxiliar de produção que eles pedem alguns cursos técnicos, outras nem tanto, depende da empresa. Então, foca no que você já fez. E essa questão de mercado de trabalho, pessoal, ela é muito interessante, que eu sempre falo que uma oportunidade de você entrar numa grande empresa, para quem é jovem, são os programas de aprendiz. Aprendiz, por quê? Porque dali você pode ser efetivado e ali se descobrir e começar até depois uma graduação condizente com o que você já está fazendo ali. Então tem muita gente hoje em cargo de gestão em empresas multinacionais, empresas grandes, que começaram como aprendiz. Uhum. E, Andréia, na questão como avaliadora, você faz também, na hora da entrevista, ou até mesmo se tiver entrevistas em grupos, aquelas dinâmicas? Você faz? Que eu queria também algumas dicas de como as pessoas devem se comportar nessas dinâmicas, como é que é? Aí, gente, eu não faço, não. Eu não gosto. Mas assim, existem os motivos, o porquê, porque pela dinâmica você consegue identificar o quê? O que é a dinâmica, gente? É um meio para conseguir ver se aquela pessoa tem a competência que eu quero. Então, eu quero uma pessoa que saiba ser muito estratégica. Então, eu vou colocar na dinâmica um jogo. Aí, ali, não importa o resultado. Eu vou observar como que essa pessoa, ela interage com a equipe dela, se ela é líder da equipe, se ela negocia bem, se ela é a pessoa que executa. Às vezes, você querer ser o líder da equipe, não é você que vai levar a vaga, porque a vaga não é para líder, a vaga é para uma posição que vai executar. Então, aquele que está executando na dinâmica é quem me interessa, quem eu estou olhando. Então, assim, este é o propósito real de uma dinâmica, você identificar o perfil das pessoas. Então, por exemplo, eu passei um desafio para cada equipe. Cada equipe, dessa forma, eu vou observar quem está liderando a equipe, eu vou observar quem está executando, às vezes aquele que negocia, aquele que apresenta muito bem, se for uma vaga de comunicação. Então, eu observo ali os perfis, como que a equipe interage, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. Então, eu estou analisando puramente competências na dinâmica. Mas para isso acontecer, tem que ser uma dinâmica muito bem estruturada e construída. E existem muitos profissionais, muitas empresas que fazem isso de uma forma muito competente, né? De uma forma fantástica. Mas existem pessoas que pegam, às vezes, na internet ali, aplica e aquilo não tem sentido com coisa alguma. Eu já participei de algumas assim, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, acho que foi um dos meus primeiros empregos, era para falar a relação entre uma maçã e a empresa em questão. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, olha, eu não vejo relação entre uma coisa e outra, não é uma empresa do ramo alimentício, não é tal. Eu fui aprovada para vaga e várias pessoas que falaram, e a maçã cai, não sei o que, não foram. Mas aquele é um caso, gente, que até hoje eu tenho vontade de um dia perguntar se encontrasse a moça que aplicou em mim. Eu não sei nem o nome dela, mas o que você queria com aquilo? Porque analisando hoje, estando nessa posição, eu não consegui entender ainda. Então existe isso também, tá, gente? A gente sempre espera que exija um sentido. Na maioria das vezes exige, mas às vezes, né, você sabe, o pessoal pega para dar uma descontraída ali, para dar uma valorizada e aplica uma dinâmica qualquer. Às vezes para saber o que você fala, mas tem certas coisas que a gente não vai entender. Porque não tem certo e errado, Bruna. Que nem eu te falei, você pode ser o líder da equipe e eu querer pegar um executor ali no meio, a pessoa que realmente faça aquilo acontecer, não o líder. Então eu não posso falar para você, seja o líder, não, seja seja quem apresenta, porque não tem, depende da vaga, depende, novamente, do perfil que eles querem. Uma coisa está atrelada à outra. Então, essa leitura, se vocês estudarem um pouquinho sobre os perfis, sobre competências, vocês vão começar a perceber. Opa, porque muitas vagas, aquelas que são realmente bem escritas, elas falam perfil proativo, tal, 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 tal. Aí aquilo você transfere para um processo seletivo e pensa, então ele está perguntando isso por causa disso, você já relaciona. Agora, se não, gente, não tem certo e errado, não. Só entra no jogo, na brincadeira. Não seja aquele que vai ficar assim também, né? Ai, não gostei, não quero fazer. Isso é muito chato. Entra, tenta fazer sua parte. Encare aquilo como um trabalho, como se você tivesse recebido, né, uma demanda, uma missão de trabalho mesmo. E tenta fazer e mostrar quem você é. Só apenas isso. Que, como eu disse, a relação da maçã com a empresa eu não sabia
Eu falei, eu não vejo relação, eu fui aprovada. E eu saí de lá com a sensação que eu ia, tipo, ser a primeira arriscada, porque eu não desenvolvi. Então, sejam vocês mesmos. Que nem você falou, não tem como saber, mas às vezes a pessoa Não. ali queria que você se desenvolver, né? Como é que você ia se desenvolver nessa situação. Às vezes a pessoa viu sentido, a gente não. Muitas vezes acontece isso em vários testes, né? Que a gente Exato. acaba fazendo, que né, as pessoas veem sentido, a gente não, mas a gente conseguiu, foi aprovado. Então não tem essa regra, né, André? Não tem. A gente tem uns 5 minutinhos ainda. Eu queria que você falasse pra gente dessas novas tendências, se você tiver mais alguma dica para dar nesses 5 minutinhos, eu vou deixar livre para você. Pessoal, a internet, ela tá cheia de cursos gratuitos, cursos bem de baixo valor. Aproveite, se capacita. E para quem já estiver no mercado atuando, tenta arrumar uma competência cruzada com a sua. Então, por exemplo, assim, eu sou da área comercial, eu ainda não fui gestor, mas já tenho bastante experiência. Busca cursos nessa área de gestão de pessoas. Não precisa ser uma pós necessariamente, gente. Que a pós-graduação ela é cara, ela é extensa. Então, mas busca na internet. Às vezes hoje tem GBA, que essa é uma parte chique aí, mas também tem cursos livres, tem de tudo. Que universidades disponibilizam formato EAD. Então, aproveitem para sempre estar se atualizando. Mas se atualizando, claro, com profissionais, com instituições que possam te trazer conhecimento, que você saiba que aquele conhecimento vai ser de ponta. Não adianta comprar curso por certificado. Essa era já passou. É a era do conhecimento. Então, né, tem vagas que aplicam provas técnicas, determinadas áreas, depois testes comportamentais, psicológicos, enfim. Então, o que interessa é quem você é e o conhecimento que você tem. O certificado, ele é importante, óbvio, mas não adianta você só ter o certificado e depois não saber aplicar aquele conhecimento. Então, aproveitem essa era digital para isso e não tenham vergonha de se experimentar. Então, eu não consigo emprego, tá difícil. Gente, começa a se comunicar, tenta outras formas. Veja, principalmente vocês que são mais jovens, que estão entrando no mercado agora, vocês têm, né, a internet, vocês dominam essas ferramentas muito melhor. Usem em favor de vocês. Esses tempos eu estava procurando um curso de crochê, eu queria fazer crochê e vi que tem várias pessoas que vendem esses cursos e ganham dinheiro com isso. Então, assim, às vezes aquela competência que você tem de crochê, uma competência de um artesanato, de alguma coisa, pode virar um curso. Tem várias ferramentas online para você montar, algumas gratuitas, outras cobram uma porcentagem. Então, assim, não esperem só vir de grandes empresas. Grandes empresas, ela é um pedaço do mercado hoje, não todo mais. Antigamente só tinha isso, ou o setor público ou o setor privado. Hoje existe uma outra parte de pessoas que estão criando empregos. Parece fácil, é claro que não é fácil, né, gente? Eu só estou falando isso porque eu observo de uma forma positiva ver como jovens e até pessoas mais velhas estão se reinventando por conta da tecnologia e estão conseguindo ganhar dinheiro com isso. Isso é muito legal. Então, André, eu quero agradecer. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente, explicar toda essa questão de currículo. Eu vou deixar esses minutinhos finais para você falar todas as redes sociais, o site, todas as formas de contato para quem quiser encontrar o Instituto Barigui, olhar os cursos, né? E convido, claro, todo mundo que está assistindo a assistir a outra live que nós fizemos sobre o Instituto. Tá bom. Só antes, pessoal, tem um curso de inteligência em vendas avançado, tá? Que a gente abriu. Vai ser no dia... Deixa eu ver aqui no meu calendário. 9, 10 e 11 de... Eu tô em dezembro. Peraí. Eita. 9, 10 e 11 de novembro. Tá aí já, semana que vem. Ele é presencial. Bem pouca vaga por causa do distanciamento. A sala é bem grande. A gente faz a oxissanitização, tudo certinho. E para quem já é da área comercial. No ano que vem eu vou abrir daí os iniciantes. Se você não tem experiência na área comercial, esse curso ainda não é para você. Mas se você tem experiência, está empregado ou desempregado e quer se atualizar, esse curso é para vocês. Então, assim,
Ali no Instagram do Instituto, @Instituto Barigui, tudo junto. Tá lá a divulgação do curso. No nosso site, www.institutobarigui.org.br, também tem lá em notícias. Deem uma olhadinha, é 100% gratuito, novamente, né? Você não paga nada mesmo e recebe o certificado no final. E ainda por cima, a gente conduz para processos seletivos dentro do Grupo Barigui, todos que participarem, tá bom? Fora isso, quem quiser mandar um e-mail, contato@institutobarigui.org.br. E se tiver alguma dúvida, tamo aí, pessoal. Vocês estão em casa. Então, qualquer dúvida é só procurar a Andréia, procurar o Instituto Barigui. Até o Christopher falou aqui, já trabalhei no grupo, o Instituto foi a porta de entrada. Parabéns pelos envolvidos. Então, aproveitem, gente, as oportunidades, aproveitem a internet, aproveitem todas essas dicas que a Andréia deixou aqui pra gente. Agradeço demais. A Rádio Mais agradece o teu tempo, a tua disponibilidade. E eu espero vê-la em breve, talvez com outro assunto. Vamos conversando e vamos combinando, Andréia. Muito obrigada. Beleza, Bruna. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter falado coisas relevantes. Foi maravilhoso. Muito obrigada.